Você já sentiu que está perdendo uma guerra que nem sequer aceitou lutar? Imagine acordar após 8 horas de sono e, ainda assim, sentir que sua alma pesa 10 quilos a mais que seu corpo. O paradoxo é cruel. Vivemos na era do maior conforto material da história humana, mas atravessamos uma epidemia de exaustão que nenhum café ou férias parece curar. E se eu lhe dissesse que o seu cansaço não é um sinal de fraqueza física, mas um erro estratégico de alinhamento? Enquanto você se sente drenado por uma tarde em frente ao computador, um homem no Japão do século XVII travou mais de 60 duelos de vida ou morte, caminhou milhares de quilômetros descalço e esculpiu obras de arte imortais. Tudo isso sem jamais conhecer o que chamamos de burnout. Miyamoto Musashi não era um super-humano. Ele era alguém que entendia que a energia não é algo que você gasta, mas algo que você canaliza. Ele dizia que o espírito deve estar no centro, nunca vacilante. Se você sente que sua bateria interna está viciada, talvez não seja porque você está fazendo muito, mas porque está fazendo as coisas pelas razões erradas. Antes de mergulharmos na mente desse samurai, para resgatar sua vitalidade, se você busca profundidade em um mundo de ruído, inscreva-se no canal e deixe seu like. Comente abaixo. O que mais drena sua energia hoje? Sua participação ajuda esta filosofia a alcançar mais pessoas que, como você, buscam clareza. Aos 13 anos, Musashi enfrentou seu primeiro duelo real contra um samurai adulto e experiente chamado Arima Kihei. Foi um embate visceral. O jovem Musashi não tinha a técnica refinada que o tornaria lendário, mas ele tinha algo que a maioria de nós perdeu: uma intenção inabalável. Ele venceu. No entanto, o que aconteceu depois é o que define o segredo de sua energia inesgotável. Ele não correu para a vila em busca de aplausos, não buscou validação e não transformou aquela vitória em um banquete para o seu ego. Ele voltou para casa em silêncio para refletir sobre o movimento da sua própria espada. Quantas vezes você já terminou uma tarefa difícil e, em vez de sentir paz, sentiu a necessidade imediata de postar, contar a alguém ou esperar um parabéns que nunca parece suficiente? Musashi compreendeu cedo que a busca pela aprovação externa é um ralo por onde escorre nossa força vital. Toda vez que você age para impressionar, para provar um ponto ou para satisfazer uma expectativa que não é sua, você abre um corte no seu próprio espírito. Você já parou para notar quanto do seu cansaço diário vem do esforço de sustentar uma máscara? O cansaço que você sente ao fim do dia pode ser, na verdade, o peso das mentiras que você conta a si mesmo sobre o que realmente importa. Musashi lutava para entender a si mesmo. Nós lutamos para que os outros nos entendam, e é nesse desvio de foco que a exaustão se instala. Se a clareza é a fonte da energia, por que insistimos em turvar nossa visão com o que é supérfluo? Se a energia infinita de Musashi vinha de caminhar um caminho reto, o que aconteceria se você começasse a observar tudo o que está carregando nessa sua jornada atual? Será que o problema é a subida da montanha ou o peso desnecessário que você colocou na mochila antes de começar a subir? Olhe ao seu redor agora mesmo. Não me refiro apenas aos objetos que decoram o seu quarto ou o seu escritório, mas ao que ocupa o espaço invisível da sua mente. Miyamoto Musashi, em sua busca pela perfeição da estratégia, deixou uma máxima que ecoa através dos séculos com a precisão de um corte de katana. Não faça nada que não tenha utilidade. Para um homem que vivia entre a vida e a morte, isso não era um conselho estético ou um estilo de vida minimalista da moda. Era uma questão de sobrevivência. Musashi viajava leve, muitas vezes descalço, possuindo pouco mais do que suas 2 espadas e a roupa do corpo. Ele sabia que cada objeto extra, cada pensamento supérfluo e cada apego desnecessário era, na verdade, um peso que retardava seu movimento em combate. No campo de batalha, o peso não é apenas físico, ele é mental. E se o cansaço que você sente agora for exatamente isso, o peso acumulado de 1000 coisas inúteis que você insiste em carregar? Vivemos em uma era de abas abertas. Na psicologia, existe um fenômeno chamado efeito Zeigarnik.
que explica como o nosso cérebro consome energia de forma voraz ao tentar manter o rastro de tarefas inacabadas e ciclos não fechados. Cada notificação ignorada, cada e-mail não respondido, cada rancor guardado e cada compromisso aceito apenas por educação funciona como uma pequena pedra colocada em sua mochila. Sozinhas, elas parecem insignificantes, mas ao longo de semanas e meses, o peso torna-se avassalador. Por que você continua dizendo sim para situações que drenam sua alegria? Por que permitimos que o ruído digital dite o ritmo do nosso batimento cardíaco? Musashi entendia que a maestria exigia um descarte impiedoso. Ele não era apenas um mestre em fazer, ele era um mestre em deixar de fazer. Imagine a clareza de um espírito que só carrega o essencial. Para Musashi, o vazio não era falta de conteúdo, mas a ausência de obstrução. Se você quer recuperar sua energia, o primeiro passo não é adicionar uma nova rotina de suplementos ou um novo hábito de produtividade. O primeiro passo é a subtração. É olhar para a sua agenda, para os seus relacionamentos e para as suas próprias autocríticas e perguntar: isso é de alguma utilidade para o meu caminho? Se a resposta for não, a filosofia do mestre é clara: corte. O desapego não é sobre não possuir nada, mas sobre não permitir que nada possua você. No entanto, existe uma armadilha aqui. Muitas pessoas tentam limpar suas vidas, mas falham porque esperam o momento em que se sentirão prontas ou motivadas para fazê-lo. Elas acreditam que a energia deve vir antes da ação. Mas e se a verdade for exatamente o oposto? E se a força que você busca não for um sentimento, mas um ritmo que você cria independentemente de como se sente hoje? Se Musashi tivesse esperado pela inspiração para treinar sob a chuva ou no frio das montanhas, ele teria morrido em seu segundo duelo. Como ele conseguia se mover quando o corpo pedia descanso e a mente pedia desistência? A motivação é um hóspede infiel. Ela chega sem aviso, traz uma euforia passageira. E no momento em que o caminho se torna íngreme ou o frio da madrugada a aperta, ela vai embora sem se despedir. Se Miyamoto Musashi tivesse dependido desse sentimento volátil para se tornar o maior duelista da história, ele teria sido apenas mais uma nota de rodapé esquecida no Japão feudal. A verdade é que o mundo moderno, viciado em picos de dopamina e vídeos motivacionais, tenta esconder de você é que a dependência do estar com vontade é a maior fonte de esgotamento mental que existe. Quando você precisa de uma razão emocional para fazer o que sabe que precisa ser feito, você gasta mais energia negociando com a sua própria mente do que executando a tarefa. Você já percebeu como o simples ato de decidir começar algo parece consumir mais de você do que o trabalho em si? Musashi não buscava motivação, ele buscava ritmo. Para ele, o treinamento não era um evento especial, era como a respiração. Há registros de que ele passava dias inteiros repetindo um único golpe, milhares de vezes, sob o sol escaldante ou a neve implacável das montanhas. Ele não fazia isso porque estava animado, mas porque entendia que o corpo e a mente só se tornam um quando o esforço deixa de ser uma escolha e passa a ser uma identidade. Ele escreveu no Livro dos 5 Anéis que existe um ritmo em todas as coisas, inclusive no vazio. Quando você transforma sua disciplina em um sistema automático, você para de drenar sua bateria interna com a tomada de decisão. Pense no ato de caminhar. Você não se sente exausto por ter que decidir onde colocar cada pé. Você simplesmente se move. Por que, então, tratamos nossas metas e nossos sonhos como fardos que precisam de um empurrão constante para sair do lugar? O segredo de Musashi para nunca se cansar era a eliminação do atrito interno. Se você decide que vai escrever, treinar ou estudar apenas quando a inspiração bater, você está vivendo como um escravo das suas flutuações químicas. Musashi, ao contrário, era o mestre de sua biologia. Ele não tentava, ele se tornava. Quando a prática se torna parte de quem você é e não algo que você faz, o custo energético cai drasticamente. No Japão, existe o conceito de Gyoji, a prática incessante que sustenta o cosmos.
É a ideia de que o esforço contínuo não é algo que nos desgasta, mas algo que nos mantém vivos e alinhados. Você já se perguntou por que as pessoas mais realizadas parecem ter uma energia inesgotável, enquanto aqueles que buscam o conforto constante estão sempre exaustos? Talvez o cansaço venha da estagnação e não do movimento. No entanto, há um perigo oculto na disciplina cega. Muitos conseguem construir uma rotina de ferro, mas ainda assim sentem um peso no peito. Eles fazem tudo certo, seguem o cronograma, mas o espírito continua pesado. Isso acontece porque, embora tenham dominado o ritmo, eles ainda estão acorrentados ao resultado. Eles treinam esperando a vitória, trabalham esperando o bônus, agem esperando o troféu. E se eu lhe dissesse que o maior segredo da energia de Musashi não estava na força do seu golpe, mas na sua capacidade de lutar sem se importar com o fim da luta? O que acontece com a mente de um homem quando ele entra no duelo mais perigoso de sua vida, não para vencer o oponente, mas para manifestar a verdade do momento, totalmente desapegado de se sairá dali vivo ou morto? Para entender a verdadeira fonte da vitalidade de Musashi, precisamos olhar para o dia em que o tempo pareceu parar na pequena ilha de Ganryu, em 1612. Ali, o destino o colocou frente a frente com seu maior rival, Sasaki Kojiro. Kojiro era a personificação da perfeição técnica. Usava trajes impecáveis, portava uma lâmina longa e magnífica e era reverenciado por sua elegância mortal. Musashi, por outro lado, chegou propositalmente atrasado, despenteado e empunhando nada mais do que um remo de madeira que ele mesmo esculpira enquanto cruzava o mar em um bote. No papel, o duelo parecia decidido antes de começar. De um lado, a forma perfeita e a confiança absoluta no resultado. Do outro, um homem que parecia não se importar com as convenções. O duelo durou apenas alguns segundos. Com um único golpe preciso de seu remo de madeira, Musashi derrubou o mestre da espada. Mas o que ele fez a seguir revela por que sua energia era inesgotável. Ele não comemorou. Ele não esperou por aplausos, não aceitou honrarias e nem sequer olhou para trás. Ele simplesmente guardou sua arma improvisada e partiu. Porque esse desapego é a chave para a sua cura. Porque você está exausto não pelo trabalho que realiza, mas pela ansiedade do que esse trabalho deve lhe trazer. Vivemos em uma cultura viciada em resultados. Buscamos o próximo bônus, a próxima curtida, o próximo marco de sucesso. Cada vez que você vincula sua paz interior ao desfecho de uma ação, você entrega seu poder ao destino. Musashi não lutou para vencer Kojiro. Ele lutou para expressar a clareza de sua própria estratégia. Ele estava vazio. Quando sua mente está cheia de expectativas, ela se torna pesada e lenta. A ansiedade pelo futuro e o apego ao reconhecimento são parasitas que sugam sua energia vital silenciosamente enquanto você trabalha. Você já sentiu aquela fadiga mental que surge não porque a tarefa é difícil, mas porque você tem medo de falhar nela? Ou pior, porque você teme que seu sucesso não seja notado pelos outros? O segredo de Musashi era a mente como água. A água não tenta quebrar a pedra por desejo. Ela flui ao redor dela ou a molda com o tempo, simplesmente porque essa é a sua natureza. Quando você age pela maestria e não pelo aplauso, seu trabalho deixa de ser um peso e passa a ser uma fonte de energia. O esforço torna-se leve porque não há ego tentando sustentar um resultado específico. Musashi escreveu que a vitória é apenas um subproduto de estar em harmonia com a lei do universo. Se você está sempre olhando para o placar, como espera ter olhos para o jogo? A verdadeira energia inquebrável surge quando você se desfaz da necessidade de ser validado pelo mundo. Quando você faz o que deve ser feito, com total presença, o cansaço desaparece porque a resistência interna cessou. Mas como é possível manter essa clareza no meio do caos cotidiano? Como evitar que o barulho do mundo invada a cidadela da sua mente? Musashi descobriu que a resposta não estava apenas na batalha, mas nos momentos de silêncio entre elas. Ele acreditava que a força do guerreiro não vinha da sua agressividade,
mas da sua capacidade de permanecer imóvel enquanto tudo ao redor gira em alta velocidade. No entanto, em um mundo que recompensa a pressa e pune o silêncio, como você pode aprender a encontrar descanso enquanto ainda está em movimento? Como transformar sua própria respiração no centro de um furacão? Você já experimentou a sensação de estar completamente imerso em algo onde o tempo e o cansaço parecem deixar de existir? E se esse estado não fosse um acidente, mas uma habilidade que você pode cultivar? Nos anos crepusculares de sua vida, Miyamoto Musashi retirou-se para a solidão da caverna de Heigando. Lá longe das espadas e dos campos de batalha que definiram sua juventude, ele não buscou o repouso passivo ou o esquecimento, mas a destilação final de sua existência. Em meio ao silêncio das pedras, ele escreveu o Livro dos 5 Anéis e o Dokodo, o caminho da caminhada solitária. É fascinante notar que, mesmo enfraquecido pela idade, sua mente pulsava com uma clareza que poucos jovens conseguem alcançar. Musashi não precisava de estimulantes, de conforto excessivo ou da validação de um império. Ele tinha alcançado o que chamamos de alinhamento total. E é aqui que reside a resposta final para o cansaço que nos consome hoje. O esgotamento é o grito de uma vida dividida. Quantas vezes você se sente um impostor em sua própria rotina? Quanta da sua energia é gasta fingindo que você concorda com coisas que despreza ou perseguindo objetivos que foram implantados em sua mente por algoritmos e expectativas sociais? O mundo moderno tenta vender a ideia de que a solução para o seu burnout está fora de você. Um novo gadget, um café mais forte, uma técnica de biohacking ou uma viagem de fim de semana. Mas Musashi nos ensina do fundo de sua caverna que a energia infinita é um subproduto da integridade. Quando suas ações, seus pensamentos e suas crenças apontam para a mesma direção, a resistência interna desaparece. E sem resistência, não há desgaste desnecessário. A clareza não é apenas uma virtude intelectual. A clareza é poder físico. Musashi escreveu no Dokodo: aceite tudo exatamente como é. Isso não é um convite à passividade, mas à eliminação da luta fútil contra a realidade. Você está exausto porque está em guerra com o presente, desejando estar em outro lugar, sendo outra pessoa ou vivendo outra vida. O samurai, ao contrário, fundia-se com o agora. Se ele estava caminhando, ele era a caminhada. Se ele estava lutando, ele era o duelo. Se ele estava morrendo, ele era a própria morte. Essa ausência de divisão entre o eu e a ação é o que permite que a energia flua sem obstáculos. O que aconteceria se, a partir de hoje, você parasse de fragmentar sua atenção? Se você decidisse que sua vida não seria mais um conjunto de tarefas a serem superadas, mas um caminho a ser trilhado com presença absoluta? A jornada de Musashi não terminou com uma celebração de suas vitórias, mas com a entrega de sua sabedoria. Ele provou que um homem pode atravessar o caos de 60 duelos e sair do outro lado com um espírito mais leve do que quando começou. O segredo nunca esteve na força dos seus músculos, mas na retidão do seu propósito. Se você quer parar de se sentir cansado, pare de viver uma vida que não lhe pertence. Corte o que é inútil, simplifique o que é complexo e construa um ritmo que reflita sua verdadeira natureza. No final, como o velho samurai na caverna de Heigando, você perceberá que a energia nunca lhe faltou. Você apenas a estava usando para sustentar um peso que nunca foi seu. O que restará de você e da sua força no dia em que você finalmente decidir soltar tudo o que não é essencial para o seu caminho?